Olá, estudante da Rede Estadual do Rio de Janeiro, tudo bem contigo? Professor Tiago aqui para mais uma aula sobre as orientações de estudo do Aplique-se, ok? Pessoal, essa aula de hoje vai ser uma aula aí destinada aos alunos da segunda série do ensino médio, ok? Alunos que estão na segunda série, primeiro bimestre, aula número 1. Sendo que esta aula número 1 vai estar dividida em várias partes para que o vídeo não fique tão longo, beleza? Nessa parte aqui, nós vamos tratar, pessoal, sobre a definição de logaritmos, ok? Vamos nessa, então? Bora para a aula? Vamos lá. Gente, vamos falar então aí o que são logaritmos, tá? O pesadelo de muitos alunos, mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Quando você entende logaritmo, fica fácil, tá bom? Vamos lá. Gente, olha só, vamos iniciar aqui com uma situação problema, que é o seguinte: vocês vão se lembrar lá das chamadas equações exponenciais. Por exemplo, vou pegar uma aqui bem simples, só para você ver. Por exemplo, 3 elevado a x é igual a 9. O que é uma equação exponencial? É aquela equação em que o x está no expoente. Só isso. A minha incógnita x está no expoente. Daí, equação exponencial. Tá bom? Então, o x está no expoente. O que eu tenho que saber? 3 elevado a quanto dá igual a 9? Essa daqui é uma equação que muitos de vocês vão responder ela mentalmente. Ah, professor, todo mundo sabe que 3 elevado a 2 ou 3 elevado ao quadrado dá igual a 9, professor. Ah, tranquilo, isso aí é moleza, é só isso. Então, isso aí quer dizer que o x é igual a 2. Pronto, já sei, esse x aí só pode ser 2. Somente 3 elevado a 2 ou 3 elevado ao quadrado vai dar igual a 9, professor. Moleza, só isso? Calma, olha só. Beleza. Então, qual é o número que eu tenho que colocar no lugar do x para que esse 3 seja elevado a esse número e se transforme, guarda essa palavra, e se transforme em um 9? 2. Então, beleza. De modo mais tradicional aqui, tá? Quando você estuda equações exponenciais também, você vê lá que você poderia fazer o seguinte: você poderia pegar esse 9 e transformar esse 9 numa potência de 3. O 9 é a mesma coisa que 3 elevado a 2, daí você iria cortar as bases, não é isso? E x ia dar 2. Isso aqui, se você fosse resolver no modo aí tradicional de se resolver, o método mais tradicional para você resolver uma equação exponencial, ok? Muito bem, de qualquer maneira você vai descobrir que o x é 2. Mas o que eu quero que você entenda? Esse 2, pessoal, tá? Ele é o valor que transforma o meu 3, ok? Em um 9. E quando eu falo transforma, eu quero que você entenda esse transforma da seguinte maneira. Esse 2 converte esse meu 3 através da operação de potenciação em um 9. Então, 2 é o expoente que faz com que o 3 se transforme em um 9. Ok? Guarda esse conceito, por favor. O valor do x é o número do meu expoente que transforma ou que converte o meu 3 em um 9. De que maneira? Fazendo isso através da potenciação. Beleza? Tranquilo, gente? Sem problemas, né? Então, beleza, professor. Até aí, tranquilo. Muito bem. O caso é que nós temos algumas situações que, dessa forma aqui, você não consegue resolver a equação exponencial. Por exemplo, se eu fizer 3 elevado a x é igual a 10. Pronto. Bem, temos um problema. Qual que é o valor do expoente que eu vou ter aqui para que eu consiga transformar ou converter esse 3 em um 10 utilizando potência? Não, professor. Olha, 3 elevado a 1 dá 3. 3 elevado a 2 dá 9. 3 elevado a 3 dá 27. Não tem, professor. Não tem número nenhum.
Pois é, mas nós aqui estamos trabalhando com expoentes inteiros. Será que não tem nenhum expoente que seja um número decimal que resolva isso daqui? E aí é que vem. Mas que número seria esse? Pronto. Chegamos à nossa situação problema. Qual que é o expoente que transforma o 3 em um 9? Perdão, que transforma o 3 em um 10? Já não consigo resolver pelo modo tradicional e nem através de um raciocínio lógico, dedutivo. Então, como que eu vou resolver isso? Se eu não consigo fazer mentalmente, se eu não consigo fazer pelo método tradicional, porque eu nunca vou conseguir transformar esse 10 numa potência de 3. E aí? Exatamente por isso, pessoal, surgiram os logaritmos, ok? A ideia de logaritmo é a seguinte. Lembra que nós começamos falando que 3 elevado a x é igual a 9? A ideia do logaritmo é nós escrevermos esse expoente de uma outra forma. Tudo bem, aqui eu posso falar que ele é igual a 2. Tudo bem. Mas e no outro caso lá? E no caso do 3 elevado a x, que é igual a 10? Eu não consigo dizer x é igual a tanto, certo? Por conta disso, foi desenvolvida uma linguagem, pessoal, própria para nós escrevermos que expoente é esse. Beleza? Então, repara só, eu vou até trocar aqui por uma outra letra para você não misturar com o x ali, tá bom? É igual a 10. Pronto. Muito bem. Olha só, nesse caso aqui, a gente pode escrever, e a linguagem que a gente usa é a seguinte. Esse expoente x, ok? Ele vai ser, e aí a linguagem é o logaritmo de 9 e a base é a 3. Pronto. A linguagem é essa daqui. Isso daqui dá igual a 2. Sacaram? A linguagem é essa. O que é o x? O x é o expoente que transforma o 3 em 9. Que expoente é esse? Ele é o logaritmo de 9. 9 é o número que eu quero chegar, usando a base 3. E eu sendo que eu vou ter o expoente x. É só isso. Nesse caso aqui, dá igual a 2. Cheguei no logaritmo. Então, isso quer dizer o seguinte. O meu y, aqui, eu troquei, tá? Porque para não ficar x e x aqui, você misturar um com o outro. Y vai ser igual ao logaritmo de 10 na base 3. Sacou? Só isso. Xy é o logaritmo de 10 na base 3. Pronto, cheguei no logaritmo. Ok? Então, gente, de maneira mais geral, a gente diz o seguinte, olha só, nesse caso aqui, olha, se eu quisesse colocar logaritmo de 9 na base 3 é igual a x, eu posso. Se x é igual a isso, isso é igual a x. Beleza? Ó, boto ali. Tá, e o que seria ali o meu x? Então, se eu botar log de 9 na base 3 é igual a x. Como que eu descubro esse x aqui? Eu vou descobrir esse x fazendo o quê? 3 elevado a x, ok? 3 elevado a x vai dar igual a 9. Pronto. Ou seja, aí vem um macete que todo mundo ensina. Você pega o 3, eleva ele ao x e iguala ele ao 9. Certo? Então, aqui você eleva e aqui você iguala. Aí vem aquela jogada que todo professor de matemática ensina para os seus alunos. Mas da onde que essa jogada vem e o que eu quero que você tenha em mente? O que eu quero que você tenha em mente é que o x é o expoente que transforma o 3 em 9. Ok? O que é esse logaritmo aqui? Eu poderia escrever ele assim, ó. Logaritmo de 10 na base 3 é igual a y. Isso implica que 3 elevado a y
seja igual a 10. Ok? Só isso, gente. A ideia de logaritmo é só isso. Então, se isso aqui é o logaritmo, isso implica que 3 elevado a y vai ter que dar igual a 10. Então, agora fazendo aqui uma definição formal de logaritmo, nós dizemos o seguinte: o logaritmo de b na base a é o expoente x. Então, eu vou igualar ele a x. Isso daqui é o expoente x. De maneira que esse expoente x transforma o a, ok? Em b. Pronto. Definimos logaritmo, gente. É só isso. Então, esse log de b na base a, ele é o valor do expoente x que transforma o meu a num b. Acabou. Sempre pensa desse jeito. Logaritmo é expoente, ok? Que transforma o a em b. Da forma tradicional, de maneira que a vai ser elevado a x e vai me retornar o valor b. Ok? Só isso, pessoal, e nada mais. Com uma situação que você tem que ter em mente, guarda bem isso. É o seguinte, você precisa ter em mente aqui que quando você tem o logaritmo, você tem que o a e o b são sempre números reais positivos, ok? Então, tanto a quanto b são números reais positivos. Outra coisa, o teu a tem que ser diferente de 1. Isso daqui, por definição, mais à frente eu te explico melhor o porquê disso. Tá bom? Então, a e b serão sempre números reais. O que quer dizer números reais, professor? Todos os números que você aprendeu até aqui, ok? E esses reais terão que ser positivos. E o a tem que ser diferente de 1, ok? O a é chamado de base, o b é chamado de logaritmando ou antilogaritmo, ok? E o x é o que a gente chama de logaritmo, tá bom? Então, só colocando para você aí, o a é a nossa base, o b é o nosso logaritmando, às vezes também chamado de antilogaritmo, tá? E o x é o que a gente chama de logaritmo, como nós vimos na definição. Está aparecendo um acento ali. Aí, o que nós chamamos de logaritmo. Ok? Prontinho, gente. Está definido o logaritmo. Vamos fazer agora aqui 3 exercícios resolvidos da nossa OE. Beleza? Vamos fazer aqui? Olha, 3 exercícios aqui, 3 atividades resolvidas que estão na nossa OE. Vamos fazer aqui rapidinho. Agora a gente já definiu, agora é rápido. Vamos lá, ó. 3 elevado a x vai ter que dar igual a 27. Ou você pensa, x é o expoente que transforma o 3 em 27. Ok? Tranquilo? Esse daqui é um logaritmo bem tranquilo, porque 27 eu consigo colocar ele na base 3. Se eu pegar esse 27 e decompor ele aqui, olha, 27 dá por 3 dá 9, 9 dá por 3 dá 3, 3 dá para dividir por 3 que vai dar 1. Então, 27 é 3 elevado a 3. Lembra? 3 vezes 3 vezes 3, 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 igual a 3 elevado a x. Ok? Como eu havia te dito, uma vez que as bases são iguais, eu corto essas bases e já descubro que o x é igual a 3. Quem aí é bom de tabuada, não é? Já matou. Não, peraí. O expoente que transforma 3 em 27 é o 3. Eu já poderia ter feito direto, professor? Sim, tranquilamente. Poderia fazer direto. Beleza? Fala a verdade. Só essa definição que eu dei de logaritmo aqui já vale o teu like, já vale a tua inscrição no canal. Olha só como é que ficou fácil o logaritmo, né? Vamos lá agora. De novo aqui, ó.
Logaritmo de x na base 2 é igual a 5. Então, isso quer dizer que 5 é o expoente, olha que maneiro, 5 é o expoente que transforma o 2 em x. Repara que aqui, gente, o x não está, né, na frente, ele está no logaritmando, ele não está no logaritmo. O x aqui, repara só, vou até dar um zoom para você ver, ó. O x não está aqui no logaritmo, ele está no logaritmando, ó. E daí? A mesma coisa. 2 elevado à quinta é igual a x. Então, x é igual a 2 elevado à quinta. Beleza, tranquilo, é. X é igual a 2 elevado à quinta. Bem, eu sei de uma coisa. Eu sei que 2 elevado à quinta é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. E esse daqui vai dar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Ok? A definição de potência, que se por acaso você está sem estudar há muito tempo e não lembra, vou deixar aqui em cima um card de uma aula minha sobre esse assunto. Beleza? Último exemplo, pessoal, saideira para a gente fechar a nossa aulinha, tá bom? Último exemplo aqui e acabou. Depois tem a parte 2 e nós vamos chegar ainda na parte em que nós vamos resolver aquele logaritmo lá de 10 na base 3, hein? Tá bom? Assista as próximas aulas para você poder conferir. Muito bem. E, professor, esse daí já tem fração, professor. Ai, Jesus, agora complicou. Calma, gente, complicou nada. Vamos lá. Aplica primeiro a definição de logaritmo. X é o expoente. Perfeito. X é o expoente. Que transforma 1/5. Beleza. E eu vou colocar ele entre parênteses. Por quê? Porque o x é o expoente do 1/5. Se eu não colocar parênteses, ó, parece que ele é o expoente só do 1 ou só do 5, né? Ou melhor, fica parecendo que o expoente é só do 1. Não, ele é expoente disso aqui, tudo. Ok? Então, bota parênteses. X é o expoente que transforma 1/5 em 125. Lindo. Acabou. Ok? Agora eu vou resolver essa equação exponencial. Agora eu cheguei numa equação exponencial. Preciso resolver ela. E, professor, como é que eu vou resolver isso daí? Calma. A primeira coisa, eu posso transformar esse 1 sobre 5 em 5 elevado a menos 1. Por quê, professor? Porque lembra que se o 5 está sozinho, ele está elevado ao expoente 1. Então, isso aqui é 1 sobre 5 elevado a 1. E quando eu tenho uma fração, eu posso transformar esta fração em um expoente, em uma potência com expoente negativo. Como? Levando esse 5 para cima e trocando o sinal do expoente dele. Ok? Professor, não sei isso, nunca vi isso, não lembro isso. Card de aula sobre esse assunto aqui em cima, eu tenho uma aula completa desse assunto. Beleza? Então, isso aqui vai dar 5 elevado a menos 1. Ok? Isso daqui vai dar igual. Elevado a x, né, gente? Opa! Elevado a x. Beleza? Isso aqui vai dar igual a 125. Minha gente, olha aqui. Potência elevada a outra potência. O que eu faço? Repito a base e multiplico o expoente. Professor, não lembro isso também. Calma, calma que o caso é grave, mas a gente resolve. Tem card aqui em cima dessa aula também, tá bom? Vamos lá, então. 1 vezes x dá x. Como é menos 1 vezes x, vai ficar menos x. Igual a 125. Só que esse 125, eu até já poderia ter feito isso aqui antes, eu posso decompor ele. Não posso? Ó, 125, eu posso decompor. Porque 125 é divisível por 5, vai dar 25. 25 é divisível por 5, vai dar 5. E 5 é divisível por 5, que vai dar 1. Ou seja, nesse caso aqui, 125 é 5 elevado a 3. Ok? Então, é igual a 5 elevado a 3. Opa, agora eu posso cortar essas bases. As bases são iguais, ó, 5 e 5. Então, menos x, deixa eu colocar aqui, menos x
é igual a 3. Como x não pode ser negativo, lembra? Na solução, eu multiplico os dois lados por menos 1 aqui. E acabou, gente. Matou a questão. Isso aqui me leva... Eu vou ficar bem na frente aqui. Não vou, não. Espera aí. Isso aqui me leva à seguinte ideia. X é igual a menos 3. Prontinho, pessoal. Olha aí que legal. Acabou. Então, quer dizer que esse meu logaritmo aqui dá igual a menos 3. Pronto, gente. Resolvido. Tá bom? Então, ó, aulão de logaritmo para vocês aí. Se te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, que me ajuda também. Aí, eu te ajudo, você me ajuda, todo mundo se ajuda e a gente cresce junto. Beleza? Forte abraço, fiquem com Deus, valeu, fui!